porque eu queria falar alguma coisa com os surdos lá da igreja. E eu não sabia falar para ele aquilo que eu queria. Eu não conseguia passar para ele aquilo que eu queria dizer. Enfim, você entrou no cursinho. E como foi a partir daí? Foi fácil? Foi difícil? Quais foram as suas sensações ali? Como você estava se desenvolvendo? Você estava aprendendo? Como é que aconteceu esse processo? Eu achava que a Libras era um negócio muito fácil. Eu achava que, tipo, o cursinho era uns 3 meses na época, depois eles prorrogaram para ser 5 meses, era uma vez só por semana, então eu achava que se eu aprendesse a apostilazinha, tinha uma apostila assim de Libras lá, eu achava que se eu aprendesse aquilo ali, eu sabia tudo que eu precisava para me comunicar com o surdo, entendeu? Eu achava que era assim. O curso era uma vez por semana, eu morava do outro lado da cidade, então gastava um maior tempão de ônibus, até chegar lá e tal. Eu lembro que no primeiro dia do cursinho, eu cheguei lá, era um sábado de manhã bem cedo, e aí só tinha chegado eu. Cara, eu não ia perder esse negócio por nada, entendeu? Por nada mesmo. E aí depois chegou um rapaz, eu achei que ele assim, rapaz, comparando comigo, eu achava ele rapaz, né? Ele devia ter uns 30 e poucos anos na época, eu era adolescente. E aí ele chegou e eu fiquei lá na minha, né? Aí depois foram chegando outras pessoas, se cumprimentando e tal, eu não conhecia ninguém que estava lá. Até que chegou um determinado momento que alguém tentou pedir alguma informação. Eu não sei se foi eu mesmo, outra pessoa, mas perguntou alguma coisa pro cara, tipo, quantas horas? E aí, nessa hora, ele foi e fez alguma coisa assim, dizendo que não tinha ouvido, ou que ele era surdo, alguma coisa assim. Foi um choque total para mim. Um choque total. Tipo, o meu professor de Libras estava ali, depois eu descobri que era ele que ia ensinar pra gente. Ele estava ali, eu podia ter conversado com ele, eu podia ter aprendido alguma coisa extra com ele ali, mas eu nem sabia que ele era surdo. Ele estava, tipo, os surdos são invisíveis na sociedade, né? Então, aí foi assim, esse aí foi o primeiro dia. Aí a gente sentava, assim, era uma sala bem grande, tinha umas 20 e poucas pessoas na sala, a gente sentava assim um do lado do outro, ele pegava essa apostilazinha e ia fazendo sinal por sinal ali. Pegava lá, e aí ele falava um pouco oralmente, ele falava assim, casa. Então, durante um bom tempo ele ia fazendo assim, palavra por palavra, sinal por sinal. A voz dele era um pouquinho diferente, pela questão do próprio surdo em si, mas dava para entender o que ele estava falando. Aí depois teve uma parte que ele fazia para a gente poder adivinhar os sinais. Eu adorava, cara, eu adorava. Eu ficava doido com o negócio. Ele fazia uns sinais assim, fazia uma frase em Libras e a gente tinha que adivinhar o que era o sinal. E aí, para ele saber que estava certo, a gente tinha que soletrar, entendeu? Então, para cada sinal tinha uma palavra. E eu ficava vidrado com isso, entendeu? Ficava vidrado com isso. Só que aí teve um dia na igreja que a mesma intérprete que auxiliava no curso estava lá. E aí eu cheguei para ela e perguntei assim, como é que eu falo obedecer? Aí ela foi e fez assim. Aí eu falei, cara, que massa, velho. Aprendi mais um sinal. Aí, alguns dias depois, eu fiquei curioso, anotei algumas palavras que eu queria perguntar. Aí um dia eu cheguei para ela e perguntei assim, como é que é honrar? Aí ela foi e fez esse sinal assim. Aí eu falei, cara, que louco. Aí eu falei para ela, mas você me ensinou isso aí outro dia dizendo outra coisa. Aí ela falou assim, aí você me perguntou, acho que foi obedecer. Eu falei assim, Ela falou, é o mesmo sinal. Aí, beleza. Aí passou mais algum tempo e tal, eu cheguei para ela e falei assim, como que seria, tipo, reconhecer, merecer, alguma coisa assim. Aí ela foi e fez o mesmo sinal. Cara, eu cheguei em casa invocado, velho. Cheguei em casa invocado. Eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, aquela intérprete lá não sabe Libras, não. Ela não sabe, não. Eu não sei como é que ela consegue interpretar lá para os surdos. Aí minha mãe assim, por quê? Ela não sabe os sinais e qualquer coisa que eu pergunto para ela, ela responde a mesma coisa. Então, qualquer sinal que ela não sabe o significado do sinal, ela acha que é isso aqui, velho. Eu acho que é isso que está acontecendo. Foi muito engraçado. Aí, tipo, depois eu acabei descobrindo que os sinais
da Libras, eles não têm conexão com o português. São línguas diferentes, é independente uma coisa da outra. A Libras não depende do português. Mas isso aí custou a cair a ficha para mim. Então, essas dificuldades assim de próprio decorar, né, os sinais, para eu conseguir encaixar eles e conseguir montar a frase. Porque eu chegava para esse intérprete para perguntar esses sinais, por quê? Porque eu queria falar alguma coisa com os surdos lá da igreja. E eu não sabia falar para ele aquilo que eu queria. Eu não conseguia passar para ele aquilo que eu queria dizer, entendeu? E aí nisso eu ia tentando ali aprender novos sinais para eu conseguir ir montando as frases, entende? Só que na maioria das vezes, tudo que eu chegava para ela, para essa intérprete, perguntava para ela, né, para tirar dúvida ali e tal, ela falava assim, ela respondia, por exemplo, eu perguntava assim, como é que eu falo posto de saúde? Aí ela falou assim, pode ser assim. Aí eu, beleza. Aí, na mesma hora eu perguntava, como é que eu falo doente? Aí ela falava assim, assim. Aí eu falo assim, como é que eu falo acordar cedo? Aí ela falou assim, Mário, isso é mais fácil me falar a frase do que você me perguntar cada coisa. Eu não queria falar a frase, porque eu queria montar, eu queria conversar com o surdo. Eu queria aprender como é que eu fazia para montar a frase, entendeu? E assim, eu perguntava e tal, aí ela me dizia e como é que fazia a frase, aí ela me dizia, eu chegava lá e fazia diferente, o surdo não entendia, o surdo olhava para ela assim, aí ela dizia o que eu queria dizer, entendeu? Então, foi um período assim, era muito desafiador, sabe? Várias vezes eu achei que eu não fosse conseguir aprender, várias vezes, várias. Mas o que foi que te fez continuar? Porque uma pessoa, geralmente, na situação desistiria, né? Se a gente não está aprendendo, tal, aí você desistir. Como você continuou? Decidiu que você queria continuar aprendendo. É engraçado você ter perguntado isso, porque a maioria dos meus colegas, na verdade, todos os meus colegas desse cursinho, todos, ninguém está na área mais. Nem essa intérprete aí não está mais na área. Ninguém. Até recentemente eu busquei fazer contato com algumas pessoas e tal, até para pegar fotos da época e tal. Não tem mais ninguém na área, ninguém. Eu resolvi continuar com a Libras porque quando eu entrei para esse curso aí, lá nessa igreja, tinha mais ou menos uns 7 intérpretes. Era um recorde, cara. Era um recorde. Uma igreja com 7 intérpretes, nossa, sabe? Só que aí, com o tempo, essas pessoas foram saindo. Foi questão assim de muito pouco. A líder mudou para outro estado, aí ficou outras 2 pessoas, e aí passaram a fazer uns encontros dia de sábado para poder treinar melhor, para poder fazer a interpretação dos cultos. Só que aí tinha pessoas que não iam, tinha gente que estava trabalhando dia de sábado, tinha gente que trabalhava dia de domingo, então o grupo foi diminuindo, foi diminuindo, sabe? Mas eu chegava lá no domingo e os surdos estavam lá. Os surdos estavam lá. Eles iam de manhã, vários iam à noite também, às vezes porque moravam lá perto, às vezes porque era o centro da cidade, né? Às vezes porque iam com os pais, mas os surdos estavam lá. E aí teve várias vezes nesse processo em que eu estava num período ainda de aprendizado, né? Eu tinha feito o cursinho, mas eu não sabia comunicar com os surdos, não sabia. E aí eu lembro, essa parte que eu falei que eu sentava lá com minha mãe, eu parei de sentar lá embaixo. A igreja tinha 2 galerias assim, né? Tinha 2 pisos no auditório, e aí eu passei a sentar lá em cima. Por quê? Porque toda vez que o intérprete chegava atrasado, mas os surdos já tinham chegado, eles iam lá para poder me chamar, para poder que eu interpretasse. Mas eu não sabia interpretar. Na verdade, eu não sabia nem conversar com o surdo direito. Entendeu? Só que aí eu ficava sem graça, porque, tipo, ninguém lá sabia nada de Libras. Eu sabia alguma coisa, entende? Mas eu não sabia como usar aquilo que eu tinha aprendido para poder interpretar, entende? E aí, nesse processo, pedindo uma outra intérprete lá, ela falou assim, Mads, eu vou te treinar. E aí, como é que ela me treinou? Ela me colocou lá para interpretar, só estava eu e ela. Eu sentei de costas, assim, no auditório. E aí ela ficou sentada na minha frente e ela falou assim, pode ir.
Aí eu falei, o que eu tenho que fazer? Ela, tudo que o pastor falar, você faz. Tudo que tiver na música, você faz. Foi uma tortura, cara. Foi uma tortura. Depois a outra líder lá xingou ela. Falou assim, não, você não pode fazer isso não. Não é assim que aprende, não. E é engraçado, né? Porque muita gente até hoje começa a interpretar assim. Acha que vai aprender assim. Então, essa questão de eu não ter desistido, principalmente foi por causa dos surdos. Porque eu percebia que eles precisavam de alguém ali. Lá nessa época não tinha nenhum homem que trabalhasse com surdos, só tinham mulheres. E a maioria eram surdos, sexo masculino. E de alguma forma eu queria entender desse mundo deles. Porque, cara, um auditório com mais de 500 pessoas, só eu sabia me comunicar com eles, entendeu? Só eu. Entende? Só eu. Às vezes nem os próprios familiares deles sabiam. E isso me gerava uma angústia, assim, entendeu? De alguma forma, aquilo que minha mãe tinha vivenciado ecoava dentro de mim, entendeu? De aprender para se comunicar com aquele que fala, se comunica de uma forma diferente de mim, entendeu? Então, eu resolvi não desistir da Libras por causa dos surdos. Mas eu não fazia a mínima ideia o que ia acontecer na minha vida por causa da Libras. Eu não fazia a mínima ideia. Porque eu estava aprendendo para ajudar os surdos ali. Se você aprendeu algo novo hoje, clica lá ao curtir para eu saber que você conseguiu entender e aprender algo novo. E deixa aqui abaixo seu comentário, dizendo aquilo que mais chamou a sua atenção nesse conteúdo que você viu aqui. E coloque também aqui as suas perguntas para que você possa continuar se desenvolvendo. E claro, se inscreve aqui no canal, vai lá no botão vermelho, aperta, se inscreve aqui no canal, badala lá o sininho, toca no sininho, para que você seja avisado em primeiríssima mão quando eu publicar novos conteúdos aqui. E segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. Vai lá, @Universidade da Libras. Vai lá.